Então, essa aqui é a nossa primeira aula do curso, né, de Física Básica 1, ou Física Geral 1, Física 1. Cada curso, o nome da disciplina é diferente para cada curso, né? Mas a ementa é a mesma. A ementa é de um curso de Física Básica universitária, certo? Nessa primeira aula, nós vamos começar do começo mesmo, né? E vamos ver grandezas físicas, dimensões e sistemas de unidades. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas e a diferença entre elas, ok? Muito bem. Grandezas físicas é tudo aquilo que é medido quantitativamente. Então, aquilo que é medido quantitativamente. De forma quantitativa. O que significa de forma quantitativa? Significa que é mais do que qualitativo, certo? Então, grandeza física é aquilo que pode ser medido quantitativamente. Em outras palavras, uma grandeza física, ela mostra, né, uma propriedade de um determinado corpo, um determinado sistema, um determinado fenômeno. E a medida ser quantitativa significa que, de certa forma, a gente pode pensar assim, que o quantitativo é mais do que qualitativo. Então, qualitativo, ou uma medida qualitativa, por exemplo, quando a gente diz que hoje está mais quente do que ontem, né? Então a gente está se referindo ao clima. Mas essa é uma medida qualitativa. Você não diz o quão mais quente, o quão quente, certo? Então, uma grandeza física ela exige essa precisão maior que uma medida quantitativa oferece. E a qualitativa não, certo? Então, para essa precisão, a gente precisa de um número. Isso significa que a gente precisa de um número para deixar essa medida mais precisa. Para a gente usar número, a gente precisa fazer comparações. Por quê? Porque eu dizer que uma determinada grandeza tem um valor igual a 1, eu preciso saber o que esse 1 significa. Então eu preciso fazer comparações para que os números tenham significado físico. Para ter significado físico. Caso contrário, eu posso dizer que uma determinada grandeza tem 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 1000, e eu não sei o que isso significa, certo? Então, de uma forma geral, grandeza física é isso, é uma medida quantitativa de qualquer coisa. Pode ser de um corpo, de um fenômeno, de um sistema, então, e essa alguma coisa diz respeito a uma propriedade desse sistema, né? De uma forma geral, as grandezas físicas são escritas da seguinte forma: é um número mais uma dimensão. Já já eu explico o que é dimensão. Ok? Quando eu não tenho essa dimensão, eu tenho simplesmente uma grandeza. Né? Se não tem uma dimensão, significa dizer que esse número, ou essa grandeza, é adimensional. Grandezas adimensionais também são muito importantes em física, né, em várias áreas da ciência.
Por exemplo, você pode estar querendo saber o quão maior uma grandeza física é de outra. Se eles tiverem a mesma dimensão, essas dimensões se cancelam, e aí essa razão entre os números dessas duas grandezas diz o quanto uma é maior do que a outra. Isso é muito comum em ciência. Por exemplo, em fluidos, fluido não é matéria que a gente vai ver, né, ao longo do curso, mas passando agora na cabeça, um exemplo, certo? Em fluidodinâmica tem um número adimensional bastante famoso que se chama número de Reynolds. O número de Reynolds, ele diz, é uma razão, né, entre as forças inerciais e as forças viscosas no fluido, no escoamento de um fluido. Quando as forças viscosas são muito maiores do que as forças viscosas, o escoamento é laminar, certo? Então é como uma torneira aberta bem lento e saindo assim, parece uma lâmina d'água, né? Inclusive ela é cristalina, você pode ver do outro lado, né? Quando esse escoamento é laminar. Quando as forças viscosas são muito maiores que as... Não, desculpa. Quando as forças inerciais são muito maiores que as forças viscosas, eu vou escrever isso para não ficar só um exemplo, né? O chamado número de Reynolds. Então, número de Reynolds. Então, isso aqui é forças inerciais. Vou botar só inerciais, certo? Por forças viscosas. Quando, eu vou chamar isso aqui de RE. Quando isso aqui é muito menor do que 1, o escoamento é laminar. Quando ele é muito maior do que 1, ele é turbulento. É um exemplo, certo? Que me passou agora na cabeça de número adimensional. Vamos procurar aqui na internet. Número de Reynolds. Você pode anotar em inglês, vamos ver se tem. Em português tem. Vamos ver se tem uma figura. Não tem uma figura, vou mostrar essa figura aqui. Por exemplo, isso aqui parece ser um cigarro, certo? Aqui embaixo. E uma fumaça saindo do cigarro. O cigarro está aceso. A fumaça, ao sair da ponta do cigarro, o escoamento dessa fumaça, ela sobe, né? Porque ela tá quente, então ela sobe. Ele tem um escoamento laminar. Por quê? Porque a fumaça aí está mais quente, está saindo ainda do cigarro, né? Então, quando ele está quente, o Reynolds é baixo. À medida que ele sobe no ar, ele vai trocando calor com o ambiente, essa fumaça se esfria. E à medida que se esfria, esse número de Reynolds aumenta. Então a fumaça se torna turbulenta. Certo? É bastante comum, né? Eu não fumo não, mas quando você vê uma pessoa fumando, essa característica dessa fumaça saindo de um cigarro, você encontra facilmente em qualquer cigarro, né? A fumaça sai reto e depois ela começa a fazer curva, que começa a se tornar turbulento. Então é muito comum esses números, essas grandezas adimensionais, certo? Ao longo do curso a gente vai estudar pouco isso, certo? Mas é importante que você entenda o que é uma grandeza física e uma grandeza adimensional. Então a grandeza física, ela é um número mais uma dimensão. O que é uma dimensão? Certo? A gente vai ver agora.